Nomeações a JG. Pessoal, esse vídeo nem estava agendado, mas eu recebi aqui uma nomeação para um cálculo de cumprimento de sentença, numa daquelas ações civis públicas de expurgo inflacionário. É um trabalho que é relativamente fácil, mas pode dar um pouco de trabalho, dependendo o número de contratos que você tiver que avaliar. Num primeiro momento, quando eu vi que a juíza deixou claramente na petição de nomeação que era um caso de AJG e que 3 ou 4 outros peritos já tinham declinado, eu até ia declinar, mas eu pensei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou apresentar a proposta e falar algumas coisas, como aquelas que eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? Então, indo aqui, como sempre, eu me apresentei, falei que para elaboração dessa proposta eu considerei a relevância, vulto, blá blá blá, aquele fato que eu não vou me repetir aqui, tá? Visto que eu quero que esse vídeo seja rápido, tá? Daí aqui eu falei que o objetivo da prova pericial é observar, realizar o cálculo de cumprimento de sentenças das decisões proferidas na ação civil pública 94.000.85141, a fim de apurar o cumprimento de sentença. E especifiquei aqui que, além disso, eu terei que responder 24 questionamentos quando pertinentes à presente fase processual. Isso porque, muitas vezes, as partes, embora a ação esteja em fase de cumprimento de sentença, elas começam a perguntar um monte de coisa que é relativo ao pedido inicial, algo que já foi decidido e a decisão já transitou em julgado. Ou seja, já deixei claro isso, tá? Até aqui esse caso foi interessante, porque foi uma mesma comarca que me nomeou semana passada num caso semelhante, só que era para 2 provas, 2 contratos, tá? Ou seja, vai dar o dobro do trabalho desse daqui e tinha um pouquinho mais de quesitos. Mas o que eu fiz? Eu só adaptei a planilha que eu utilizei na proposta da semana passada, na qual a juíza não tinha me nomeado na condição de AJG, né? E nessa, por algum motivo, ela me nomeou, né? E aqui acabei propondo metade do que eu propus na outra nomeação. Isso por quê? Porque quando o Banco do Brasil for ver isso, se ele olhar, ele vai ver, não, aqui o perito está cobrando metade da outra, ou seja, pelo menos eu tenho um bom embasamento para suportar o meu pedido de honorários, tá? Daí aqui comecei, ó, veja, ó, como sempre você coloca, né, o valor dos teus honorários, eu coloquei aqui R$3.500, pedi a homologação da presente proposta de honorários, vejam que até agora não toquei no ponto da JG, só que aqui, ó, aqui, como eu sempre faço, eu falei, na forma dos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil, que seja efetuado o depósito da verba honorária em conta judicial vinculada à presente demanda. Por quê? Tendo em vista que a parte condenada, no caso aqui, o Banco do Brasil, não é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Às vezes eu acho que os juízes não observam isso e ficam lá anos esperando que algum maluco aceite fazer um trabalho desse por, sei lá, R$370, que hoje dá uns quase R$500, né? Daí aqui fiz os meus outros pedidos de adiantamento, né? Que eu vou, após ocorrida a comprovação do depósito dos honorários, que eu vou comunicar a data de início, emitirei a nota fiscal do adiantamento, que concluída a prova técnica eu efetuarei a entrega do laudo pericial, que ficaria disponível para prestar esclarecimentos, que quesitos suplementares ou complementares serão passíveis de honorários complementares, né? E daí aqui eu já deixei, ó. Veja que isso é melhor do que você, por exemplo, como eu vi algum dos peritos que foram nomeados, apresentar escusa por motivo de fórum íntimo. Pô, isso não é um motivo legítimo, entende? Daí eu coloquei aqui, ó, caso não acolhido o pedido efetuado no item 2, esse perito respeitosamente declina do presente encargo, tendo em vista que os valores estabelecidos em anexo à resolução 232/2016 do CNJ não cobrem os custos de realização da prova pericial, tá? Eu já até demonstrei lá digamos, na minha tabela com as fases do trabalho pericial que não cobre, tá? Eu podia até pedir majoração em 5 vezes, mas
eu não vou nem entrar nesse ponto, tá? Não vou nem entrar nesse ponto, porque será uma longa discussão e, e o meu tempo é dinheiro, tá? E daí aqui, ó, vejam, eu fiz um adendo aqui que destaco que esse perito já realizou 82 provas periciais em processos em que as partes figuravam como beneficiárias da justiça gratuita, das quais 26 estão pendentes de pagamento a longa data, o que compromete a verba alimentar desse perito. Por que eu coloquei isso aqui? Os juízes têm que tomar de uma vez por todas ciência de que, pô, o perito depende dos seus honorários para pagar os boletos, para comprar os seus alimentos. Então não pode ficar aceitando só a nomeação a JG, né? Então, ou eles têm que homologar honorários mais condizentes ou majorar em 5 vezes o valor da tabela, quando 5 vezes do valor da tabela for aproximado à custa do trabalho pericial, ou então vão ficar esperando até que alguém aceite o trabalho, correndo o risco de que quem aceite seja um perito iniciante e não preste uma boa prova pericial. Tá? Não dizendo que um perito iniciante vá sempre produzir uma má prova pericial. Não estou dizendo isso, tá? Mas na maioria das vezes é o que ocorre. Tá? E outro ponto que eu dei um puxãozinho de orelha neles aqui. Ó. E ainda, quando de seu cadastro no sistema Caju, este perito informou que não está disponível para atender nomeações a JG. Tá? Aqui tá, credencial perito, área, especialidade, assistência judiciária gratuita? Não. Ou seja, quando eles atenderam ao despacho da juíza que disse para seguir o cadastro dos auxiliares da Justiça do Estado do Paraná em ordem cronológica, né? Ou seja, dando oportunidade a todos, eles não observaram que eu que fui nomeado, eu não aceito nomeações a JG. Então, eu me dei o direito de apresentar minha proposta de honorários. Tá? E daí, aqui, por fim, eu, em atendimento ao contido no parágrafo 2º do artigo 465 do CPC, aqui até eu tenho que corrigir, né, eu anexei o currículo, diplomas e certificados referente à minha qualificação técnica. Tá, gente? Então, o que eu posso falar? É complicado, gente. Tem toda uma questão que vocês têm que aprender a analisar, tá? Vocês têm que aprender a analisar para quando forem apresentar as suas propostas de honorários periciais, ok? Então, eu fico por aqui, tá? Pedro Neto deixa aqui o seu abraço, tá? E convida a todos vocês para curtirem esse vídeo, tá? Para se inscreverem no canal, caso ainda não estejam inscritos, e para ativar as notificações, para receber aviso sempre que um novo vídeo for ao ar. Beleza, gente? Então, vamos lá. Esse vídeo não estava programado, nos vemos na próxima semana. Um grande abraço do Pedro Neto.